Sejam bem-vindos a essa videoaula, a nossa segunda videoaula do curso técnico de administração. Iremos abordar nessa disciplina sobre os níveis hierárquicos da administração. Eu sou o professor Leandro, do curso técnico de administração e a disciplina Fundamentos de Administração. Então, iremos abordar os níveis hierárquicos dentro da organização que vai impactar nos processos decisórios. Então, em uma organização, quem que decide? Quem que vai ter o poder de decisão dentro de uma organização? Então, os níveis ou o tipo de informação, de decisão gerencial, organizacional, eles vão obedecer a uma hierarquia padrão existente na maioria das organizações. Então, conhecemos ela dentro de uma pirâmide e dividimos em 3 níveis. O nível estratégico, tático e nível operacional. Então, podemos dividir essa pirâmide em 3 níveis estratégicos. Em 3 níveis, o estratégico, tático e operacional. Então, o professor corrigindo aqui, nós dividimos essa pirâmide em 3 níveis, sendo ela nível estratégico, nível tático e, por último, o nível operacional. Aqui do lado, isso vai impactar nas decisões dentro da organização. Então, vai ter as decisões estratégicas, definindo a missão, a visão da organização, aonde ela quer chegar. Esse nível estratégico é composto pelos sócios, presidentes, diretores de uma organização. Então, é um nível macro dentro da organização. Nas decisões táticas, onde temos os gerentes, supervisores, encarregados, ele é um planejamento tático que vai impactar nas decisões. E o nível operacional, onde estão os técnicos, especialistas de determinadas tarefas dentro da organização. E a gente chama de planejamento operacional. Na administração, pessoal, a gente costuma chamar esse nível operacional de chão de fábrica, quem executa a atividade. Então, os níveis hierárquicos no processo decisório. Então, no nível estratégico, lembrando lá da pirâmide, o topo da pirâmide, onde estão os sócios, diretores, presidentes, no nível macro. As decisões estratégicas elas vão estar relacionadas com o objetivo a longo prazo da organização e essa decisão vai afetar toda a empresa. Por quê? Porque o nível estratégico, lembrando lá que são os sócios, diretores e presidentes, vão estar realizando um planejamento a nível macro, definindo aonde a sua organização quer chegar e depois vai passar isso para o nível tático, onde vai ter que dividir isso em objetivos, em metas a serem alcançadas. Então, esse nível estratégico, na tomada de decisão, ele vai ter um impacto maior dentro da organização e envolve todos. No nível tático, as decisões táticas estão relacionadas com os objetivos de mais curto prazo, podemos falar médio prazo, e suas ações afetam somente parte da empresa, porque o nível tático são os gerentes, supervisores, coordenadores. Então, falando do organograma de uma organização, nós temos lá o presidente, tem contabilidade, financeiro, RH, então ele vai envolver cada departamento, podemos chamar de médio prazo. E por último, o nível operacional. As decisões operacionais vão estar relacionadas com as rotinas operacionais e afetará apenas a unidade setoriais da empresa. Então, o planejamento estratégico, ele serve para quê? Para nortear as decisões das ações que foram definidas pelos seus dirigentes, pelos seus diretores, pelos seus sócios ou executivos,
que tomam para desenvolvimento, direcionamento da empresa, aonde a empresa quer chegar. Deve-se sempre atender a um futuro, aonde a empresa quer chegar, estando relacionado com a adaptação da organização em um ambiente mutável, tá, pessoal? Alguns exemplos para que a gente consiga entender melhor esse nível de planejamento estratégico, tá? Lembrando que são 3 níveis: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então eu vou dar alguns exemplos de decisões, de ações do nível estratégico, né? Quando uma organização decide fazer um novo produto, né, tem um impacto a longo prazo, é um projeto para uma nova marca, um novo produto que ela decide lançar no mercado. Então, esse tipo de decisão que ocorre dentro do nível estratégico que estamos falando hoje nessa videoaula. Novas estratégias de marketing, como a empresa vai divulgar, vai ter ações de marketing para divulgar o seu produto, o seu serviço, como vai ser feito isso? Então, ao nível estratégico, define essas decisões. Uma ampliação da empresa, né? A empresa recebeu uma demanda maior do seu produto, para fabricar mais produto. Vamos fazer, não vamos fazer? Como é que decide isso? Quem que decide isso? É o nível estratégico, que são os donos, né? Os sócios, presidentes, diretores, que têm lá o seu desenvolvimento macro, onde a sua organização quer chegar. De repente, ele recebe uma demanda maior para fabricar um novo produto ou fabricar uma maior quantidade do seu produto, melhor falando, e precisa fazer uma reforma na organização. Então precisa de recurso financeiro. Então esse nível estratégico que vai decidir se aceita ou não essa demanda maior que vai impactar a longo prazo. Fechamento de parcerias, também essa decisão é a nível estratégico, e ampliação do seu mix de produto ou do seu serviço, né? Aumentar o seu mix de produto ou serviço. Dentro do planejamento tático, pessoal, é um planejamento para controlar as decisões administrativas e operacionais, procurando sempre a sua eficiência, buscando a sua eficiência dentro da organização. É aceitar as decisões do planejamento estratégico e organizar. Vamos além um pouco aqui nessa videoaula. Então, o nível tático de decisão, o que acontece? Ele vai receber lá da pirâmide que nós falamos, lembrando lá, nível estratégico, tático e, por último, operacional. Então, o planejamento tático ele vai aceitar as decisões do planejamento estratégico, organizar como atender esse planejamento estratégico para poder direcionar para o nível operacional, que é quem executa as atividades para atingir o objetivo da organização. Vamos falar alguns exemplos do planejamento tático, para que vocês consigam compreender melhor do que nós estamos conversando aqui. Então, podemos dar exemplos como plano de marketing. Então, o nível tático, ele vai organizar esse plano de marketing, planos financeiros, um plano de gestão de pessoas. Ele precisa ter esse plano para poder melhor direcionar o que o estratégico planejou e passar para a sua parte operacional, executar e operacionalizar a produção. Fazer isso acontecer. Saber se ele tem pessoal qualificado, que tenha experiência para executar aquela atividade, se vai ter necessidade de novos equipamentos, novos recursos. Por isso que a gente fala planos de marketing, plano financeiro, plano de gestão de pessoas, plano de produção. Então eles precisam organizar, saber se tem financeiro, se tem pessoal, se tem equipamento, para poder atender o planejamento estratégico, que é um planejamento macro. Então, consideradas as decisões rotineiras, né? Entrando agora, pessoal, antes da gente falar das decisões rotineiras, a gente está entrando agora no planejamento
operacional, né? Que ele considera as decisões rotineiras para atender à execução dessas atividades, né? Então, o estratégico, o nível estratégico, planeja a longo prazo. O nível tático, que são os gerentes, criam planos de ações para atender os objetivos e metas do plano estratégico, levanta o que é necessário, né, o que precisa fazer e decide como executar essas atividades. Alguns exemplos de planejamento operacional. Os procedimentos a serem adotados para a execução de uma determinada atividade, os produtos ou serviços finais esperados e atividades específicas de cada setor. Então, essa é a execução do plano operacional. Podemos falar, pessoal, que o plano operacional ele é curto prazo. Que tipos de informações são necessárias? Devemos ressaltar que a decisão tomada em cada nível mais necessidade de diferentes informações. Deixa eu falar melhor, pessoal. Então, devemos ressaltar que cada decisão tomada em cada nível vai necessitar de diferentes tipos de informações. Essas informações ela deve atuar de forma integrada nos 3 níveis. Tem que ter uma conversa. Eu não estou aqui explicando para vocês que existe, né, níveis hierárquicos, planejamento estratégico, tático e, por último, operacional. Então, eles têm que ser interligados. Lógico, considerando a informação para cada nível. Então, a informação do nível estratégico, o que ele precisa, saber como é que está o ambiente externo, aonde que a sua empresa quer chegar, a competitividade do mercado com essa globalização, vão, né, definir essa estratégia. O tático vai pegar o que eles querem e criar planos para executar isso. E diante desses planos, passar para a sua parte operacional, desenvolver isso. Então, depende, cada nível, depende das informações recebidas, né, para poder executar as atividades. As estratégias das empresas que vai orientar e determinar as demais decisões. Então, depende do que foi traçado para que você consiga ir tomando decisões. Exemplo, pessoal, o meu estratégico quer crescer 20% no ano seguinte. Para isso, vai ser traçado objetivos e metas que o meu nível tático, os meus gerentes, supervisores e encarregados vão definir o que precisa, o que eles necessitam para atender o que o estratégico definiu para o crescimento do ano seguinte, e aí saber se tem recurso financeiro, equipamento, pessoal especializado para atender essas atividades, né? Então precisa de ter informações. A minha empresa tem tudo isso, não preciso investir em nada, apenas fazer a direção, uma boa condução das atividades. E a parte tática vai orientar a parte operacional para executar essas atividades. Decisões em nível estratégico. Que tipo de decisões é realizada no nível estratégico? Decisões de efeitos duradouros. Então, se você, do nível estratégico a longo prazo, aumentar o layout da sua empresa. Então, você vai aumentar o espaço da sua organização. Então, a gente pode falar que são decisões de efeitos duradouros, de difícil reversão. Decisões elaboradas no planejamento estratégico da empresa, falando novamente, a longo prazo. Decisões que vão guiar o rumo da sua empresa. Você definiu que no ano seguinte você quer crescer tantos %. Então, isso que vai guiar as decisões para que você consiga, de fato, crescer. Necessita de informações interna e externa, são os 2 ambientes. Essas decisões vão estar ligadas às incertezas de um mercado competitivo e globalizado, e essas decisões podemos chamar de decisão macro, que vão englobar toda a empresa, depende de toda a empresa para que isso seja atingido.
Falando agora com vocês, nessa videoaula, sobre o nível de decisões tática. As decisões de nível tático, lembrando, pessoal, gerencial, geram ações de médio prazo, trarão um impacto menor no funcionamento estratégico da empresa, terá uma função de traduzir as decisões estratégicas para direcionar para o nível operacional, executar as atividades. Ela também são decisões responsáveis por organizar e providenciar os meios para as decisões estratégicas e responsável por melhor alocar os seus recursos financeiros, humanos para empresas poderem alcançar os objetivos estratégicos. Só recapitulando, alunos, as decisões de nível tático, ela vai pegar onde o estratégico planejou, direcionar, organizar isso tudo, verificar as decisões a serem tomadas e passar para o nível operacional executar. Então ela é considerada médio prazo. Decisões em nível operacionais estarão relacionadas ao controle e às atividades operacionais da organização. São decisões consideradas a curto prazo, decisões para controle e com condições para que as realizações dos trabalhos diários sejam de maneira adequada e não acostumado a lidar com incerteza. Pessoal, o nível operacional a gente chama na administração, como eu já falei na videoaula, de chão de fábrica. Então eles não estão acostumados com as incertezas, em pensar na execução das atividades. Executar, é fazer a atividade para atender o seu objetivo específico. Bom, pessoal, finalizamos então mais essa videoaula. Espero ter contribuído, levado vocês a entender quais níveis temos dentro da organização. Lembrando, o nível estratégico, tático, operacional e como é que funciona o poder de decisão dentro desses níveis, níveis hierárquicos dentro da organização. Até mais, até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.